Até aqui, em 2023, nas competições estaduais e as poucas outras competições que começaram, o Santos, segundo o SofaScore Brasil, tem o segundo pior aproveitamento das equipes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós sabemos que o Santos não anda bem das pernas, nós sabemos que o Santos precisa de reforços, mas é uma avaliação válida apenas pelos estaduais, tendo em consideração que a equipe que lidera, que tem o melhor aproveitamento, disputa um campeonato onde existem apenas duas equipes consideradas grandes no futebol nacional? É sobre isso que eu quero debater com vocês. Eu sou o Fabiano Fará, você está no canal História Santos. Se não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, comente, curta, compartilhe, não interessa. Se a sua opinião for diferente da minha, tá ok. Com educação, larga, senta o dedo aqui embaixo. Se for igual, a gente vai debater da mesma maneira, do mesmo jeito, sempre com educação. Bora para a vinheta e para o vídeo que promete ser um pouco mais polêmico. Abre uma discussão muito grande. Roda! Vamos debater. Campeonatos estaduais, início de temporada. Estamos no meio do mês de março, tá? No meio do mês de março. Eu gravo esse conteúdo dia 18 de março de 2023. Pouco mais no meio do mês de março. Os campeonatos estaduais pelo Brasil estão em reta final. Já iniciamos Copa do Brasil, por exemplo. Libertadores vem mais à frente em abril. Brasileirão começa em abril, tá? Mas o SofaScore Brasil, que trabalha com dados e estatísticas, divulgou, e eu vou colocar para vocês aqui na tela, um ranking dos clubes que vão disputar a Série A do Brasileirão com relação a aproveitamento. E se vocês observarem bem, o Santos tem 47,6% de aproveitamento nesse ranking da SofaScore Brasil. É o segundo pior aproveitamento de clubes que disputam a Série A do Campeonato Nacional, perdendo para o Cruzeiro, que tem 44,4% de aproveitamento e disputa o Campeonato Mineiro, tá? Se você observar também nesse ranking, os que lideram o ranking como melhores performances, aproveitamento, resultados, são equipes que disputam o campeonato inferiores a Santos e Cruzeiro, por exemplo. Concorda comigo? Na tela de novo, tem aí o Atlético Paranaense, que tem 94,9% de aproveitamento. Disputa um campeonato. Tem aí o Atlético Paranaense, com 94,9% de aproveitamento. Disputa um campeonato onde só tem ele e o Curitiba. Obviamente entra um ou outro ali, mas os dois considerados grandes do futebol paranaense. O Cuiabá é o que tem o segundo melhor aproveitamento, 91,7%. Disputa um campeonato bem inferior ao campeonato paulista, por exemplo. Temos aí o Grêmio, 90,5%. Vem jogando uma bola redondinha, é verdade, mas disputa com o Inter, né, o Campeonato Gaúcho. É sempre assim, aparece de vez em quando um ou outro ali, tá? Em quarto está o Palmeiras. Esse a gente pode colocar porque ele disputa com outros 3 clubes grandes, né? E outras equipes de Série A do Campeonato Brasileiro também. Palmeiras tem 81% de aproveitamento. Aí vem o Goiás com 75,9%, o América Mineiro 75,8%, o Atlético Mineiro 71,8%, o Fluminense 69,4%, é o melhor carioca com aproveitamento no início desse ano, tá? Disputa com o Vasco, por exemplo, que tem 64,3%, com o Flamengo, que tem 62,8%, e Botafogo com 59%. Pra você ter uma ideia dos grandes de São Paulo, o Santos é o segundo pior, é o pior dos grandes do São Paulo em aproveitamento, tá? Como eu já disse, e o segundo pior é o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que está na semifinal do campeonato estadual. Pois é, aí vem o Corinthians também. Esse início de temporada, a gente tem uma base, na minha opinião, do que você precisa melhorar. Em que caminho você deve seguir para aumentar a tua performance dentro de campo, e com a performance elevada, os resultados aparecem e o aproveitamento é maior. É o caso do Santos. O Campeonato Paulista mostrou mais uma vez que a montagem do elenco não foi a ideal, que o Santos precisa de reforços e reforços para valer, tá? Que subam o nível
como o Odair diz, o Odair Hellmann, técnico do Santos, que a régua suba, o sarrafo vai subir no Campeonato Brasileiro, e para você competir de igual para igual, tem que contratar e contratar bem. Reforços pontuais, mas que cheguem para jogar, para resolver. Não há mais espaço para apostas no Santos. Se tivermos que fazer apostas, vamos na base. Essa é a minha opinião, a sua eu estou vendo aqui embaixo. Mas na real, meus amigos, a gente vai saber a competitividade de cada equipe dessa, das 20 equipes que vão disputar o Brasileiro da Série A, quando a bola começar a rolar. Porque muitas dessas equipes vão conseguir se reforçar apenas a partir de julho, quando abre a janela de transferências de verão na Europa, internacional, como a gente conhece. Muitas dessas equipes vão se reforçar nesse período. O Santos pode ser que se reforce nesse período. Tem a história do Soteldo, que ainda não está resolvida. Eu já disse para vocês aqui, inclusive lá no canal História Santos Podcast, tem mais um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre o Santos pode não contratar o Soteldo, e eu vou dar mais detalhes sobre isso, tá certo? Então, é válido esse levantamento do SofaScore Brasil, tá? Mas ele não pode nos colocar como parâmetro de que, somos a segunda pior equipe do Brasil que vai disputar a primeira divisão. Não. A gente vai saber, de repente, com um elenco limitadíssimo, é um risco, você pode começar um Campeonato Brasileiro ganhando do Grêmio lá, que hoje o Grêmio tem o terceiro melhor aproveitamento entre clubes da Série A. Aí depois você pega o quê? Um Atlético Mineiro, que tem o sétimo melhor aproveitamento entre os clubes da Série A até aqui. Aí depois você pega o América Mineiro, que tem o quê? Que tem o sexto melhor aproveitamento dos clubes de Série A até aqui. Aí você encara o Cruzeiro, que tem o pior aproveitamento de clubes de Série A até aqui. Então, são dados que servem para nos direcionar, nos dar rumo, mas que não indicam que o Santos vai ter o pior aproveitamento entre os clubes, ou será um dos piores entre os clubes da Série A. É claro, corre um grande risco de permanecer nessa posição, entre os piores em performance, tá? Em aproveitamento, se não contratar certo, se for devagar nos bastidores. É muito fácil chegar aqui e falar, o Santos vai anunciar semana que vem 4 jogadores, já contratou, e não te dá os nomes. É muito fácil isso. A gente tem que cobrar a ação da diretoria do Santos para que esse tipo de aproveitamento não continue. Isso é uma base para que as equipes saibam, e as equipes tenham essa análise interna, por qual caminho caminhar, por qual caminho percorrer, para não ser redundante, percorrer para que a gente não sofra no Campeonato Brasileiro. É muito difícil o Santos, do jeito que está, não sofrer no Campeonato Brasileiro. Eu já disse, eu estou com muito medo. Mas eu acredito ainda que a diretoria traga alguma coisa, que apresente alguma coisa, porque se continuar com o que tem, o medo só vai aumentar. E aí, meu amigo, é só milagre dentro de campo, porque esse mesmo elenco não conseguiu se classificar para o Paulista, esse mesmo elenco hoje está fora da Copa do Brasil de 2024, este mesmo elenco, ou 90% dele, lutou contra o rebaixamento em todas as competições que tiveram rebaixamento em 2022 e 2021. Então, o sinal de alerta já está ligado faz tempo. Falta só uma ação mais enérgica, mais assertiva, para que o Santos tenha uma melhor performance, um melhor desempenho, compita mais, e aí você eleva o teu nível e busque recursos financeiros para que isso aconteça. É uma base, mas não significa que Cruzeiro, Santos, Bragantino e Bahia sejam os piores times do Brasil, Corinthians sejam os piores times do Brasil. Mas é um sinal de alerta, tá certo? Quero o comentário de vocês aqui embaixo. Um abraço.